Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Hoje a gente vai para a segunda parte sobre a Umbanda, onde a gente vai falar de como funciona a religião, assim como as raízes, os rituais, não é isso? Exatamente, como deu origem ao que é feito hoje na maioria dos terreiros ou nas tendas, né, como eram chamados antigamente. Então é isso aí, confere aí, roda a vinheta. Os ritos que conhecemos hoje da Umbanda, eles nasceram como consequência da presença do tipo de entidades que se apresentavam, ou seja, os espíritos que incorporavam nos médiuns. E em sua maioria eles eram índios ou negros. No dia 16 de novembro de 1908, como a gente falou no vídeo anterior, o médium Zélio de Moraes, em sua casa, incorporou o caboclo das 7 encruzilhadas. E ele avisou, esse caboclo avisou que daria espaço para outro espírito se manifestar. Foi assim que pela primeira vez o espírito de um preto velho se apresentou. E ele se manifestou de forma extremamente simples, humilde. Ele não queria ficar na mesma mesa que os brancos estavam, porque tinha essa coisa da vida passada, né, de ser escravo. Isso despertou a atenção de todo mundo. O nome dele era Tonho. E quando perguntaram para ele se ele sentia falta de alguma coisa da vida dele, né, que ele tinha deixado para trás, ele falou que sentia falta do cachimbo. Os presentes tentaram atender o pedido, mas ninguém tinha um cachimbo na hora. Porém, no encontro seguinte trouxeram o cachimbo e o preto velho ficou extremamente feliz. Uhul! Muitos dos médiuns presentes nesse momento, eles eram pessoas que tinham sido expulsas de centros kardecistas só porque eles incorporaram entidades como índios, negros ou pobres. Então, na verdade, quando eles chegaram ali naquela tenda, eles encontraram um lugar e um ambiente que eles podiam dar passagem para esses espíritos. É isso aí, dessa forma nasceu o que seria o primeiro rito da Umbanda e junto um ponto de preto velho muito cantado até hoje. A partir disso, outros espíritos se manifestaram em outras reuniões, como índios, e também pediram tabaco para fumar. Então, essa questão do fumo é muito interessante. Os índios, né, foram eles que descobriram o tabaco como algo que podia ser fumado, né, transformado em cigarro, vamos dizer assim, né, como a gente conhece hoje. Então, os primeiros caboclos indígenas que incorporaram, eles pediam tabaco para fumar. E o preto velho tinha pedido o cachimbo dele. O fumo dentro da Umbanda, ele tem uma função dupla. A entidade ela não fuma porque ela era viciada, não é isso. Primeiro porque a fumaça que é criada ali a partir daquele processo, ela meio que blinda o corpo do médium contra energias externas ali na hora. E ao mesmo tempo ela age como algo que limpa o consulente. Quem é o consulente? É o cara que vai lá se consultar com aquela entidade. Então dá uma limpada e a vibração, né, o que é entendido em Umbanda é que a vibração daquela fumaça, ela também afasta os obsessores. Então é muito importante, não é só uma questão de vício, de saudade. Dá pra falar que ainda trabalha com os 4 elementos, Léo? Dá pra falar que as entidades normalmente trabalham com os 4 elementos. Não, no próprio fumo. No próprio fumo também, mas não só. Porque tem entidades que não fumam e usam de outras formas. Sim, sim. Mas o fumo você tem a fumaça, que é o ar. Você tem o fogo, que tá ali, né, o aceso. Você tem a terra, que é a folha. A folha no sentido de... da onde vem, o fumo, né? E você tem a água, que é a questão emocional que está ligada àquilo ali. Que é a saliva. Nossa. Não é? Tem toda uma questão emocional ali. Então aquilo serve para limpar e serve também para sutilizar as coisas. Então às vezes tem um problema ali, uma coisa, o preto velho vai desfazer com o cachimbo, ou outro que fuma, e aquilo ali ajuda a limpar aquela coisa ali e a fumaça leva aquilo embora para os planos mais sutis. É um incenso portátil. Um incenso portátil não é tão portátil. Às vezes até pesado, caro e dá um gasto bacana de charuto, bem, né? de charuto por mês. Essa acolhida na tenda Nossa Senhora da Piedade foi muito importante para esses médiuns, pois na época o kardecismo era muito elitizado e nunca permitiria que muitos negros participassem. Foi assim que os negros ingressaram na Umbanda e trouxeram para dentro dela os preceitos de cultos africanos, como o candomblé, e também com o sincretismo com santos católicos. A música, os batuques e as oferendas vieram dessa junção também. É importante ressaltar que todas as tendas que derivam da primeira não faziam a utilização de instrumentos musicais. E uma das coisas muito importantes que entraram nessa época foram as oferendas. Porque já existia nos cultos africanos a questão de oferenda aos orixás.
Como é que funcionava isso aqui no Brasil? Tinha a senzala, o negro ele não podia cultuar a religião dele africana, ele tinha que cultuar a católica. Daí vem o sincretismo. São Jorge, mas quando eles estavam falando que era São Jorge pro cara da Casa Grande, é porque era Ogum. E aí o que eles pegavam? Eles descobriam os negros que tinham alguma sensibilidade, alguma mediunidade, tiravam escondido da senzala, levavam para o meio do mato e faziam uma iniciação pro cara. O cara aprendia a incorporar toda essa parte. Só que esse cara, no dia que ele aprendia a fazer isso, ele precisava fazer uma oferenda. Então, da onde vem a história da oferenda? Eles tinham que oferecer vinho de palma. Só que no meio da senzala e no meio do mato não tinha como fazer vinho de palma. Então eles obrigavam esse negro que ia ser iniciado a roubar da Casa Grande alguma coisa. Por exemplo, um vinho do Porto, quando fosse um senhor de escravos que fosse português. E aí esse cara, ele roubava o vinho do Porto, oferecia isso na iniciação e os caras falavam assim pra ele: agora o negócio é o seguinte, você não vai contar isso pra ninguém, porque se você contar o que a gente faz aqui no mato, nós vamos contar que você roubou o vinho do Porto. E aí você tá fudido igual a gente. E aí o cara falava: opa, não posso falar nada. E aí funcionava, dava certo. Então foi assim que começaram as iniciações escondidas e assim começou essa questão de oferenda. Depois isso cresceu, né? A gente já ouviu muito falar de oferenda, que é essa coisa de pegar algo e doar isso em forma de energia para aquele orixá, né? É assim que funciona. Quando eu era da Umbanda, a minha primeira mãe de santo contava uma história que eu achava muito legal da origem, segundo o que ela aprendeu, de bater cabeça. Que legal. Então, dentro do ritual da Umbanda em geral, eu não sei se em todas as casas, lá a gente tinha isso e nos outros terreiros também, que era o ato de bater cabeça, que é se ajoelhar. Exatamente, bater cabeça. Uma forma de homenagem, né? Que é exatamente se prostrar diante do santo, do orixá e etc. E ela contava que a origem disso é que assim, vamos supor que tinha lá São Jorge ou algum outro santo. Eles enterravam algum símbolo, podia ser um ferro, podia ser uma erva, eles enterravam esse símbolo que era do orixá que eles acreditavam, vamos supor Ogum. E ao invés deles estarem rezando para aquela entidade, para aquele santo, eles estavam, na verdade, rezando para quem estava enterrado, porque não poderia ficar à mostra. Então, em vez de olhar para o santo que estava no altar, eles batiam cabeça que era para rezar para quem estava enterrado. Para quem estava enterrado, escondido. Entendi, bacana, legal. Então, assim, a ritualística da Umbanda começou a ganhar os primeiros contornos e se tornou o que é hoje. Mesmo assim, ela nunca chegou a ser efetivamente codificada, fazendo com que possamos encontrar muitas linhas de Umbanda ou formas de trabalhar muito similares e muito diferentes entre si. Um exemplo é que existem locais onde há sacrifício de animais e outros onde isso é terminantemente proibido. Até com certeza vai ter gente aqui embaixo falando que Umbanda não tem sacrifício de animal. Ok. Mas tem alguns lugares que tem. Que até numa época, principalmente na década de 60 e 70, o pessoal da Umbanda que não fazia sacrifício chamava esse pessoal de Umbandomblé. Porque tem uma influência muito forte do Candomblé nessa questão. O primeiro terreiro que eu participei, que é exatamente esse que eu dei o exemplo há pouco, se autodenominava Umbandomblé, mas não pelo sacrifício de animais, mas porque o culto aos orixás era muito forte. Eu conheci um centro uma vez de Umbanda em que eles não faziam sacrifício de animal 90% das vezes. Mas eles tinham um ritual específico no ano que eles faziam. Então, tipo, era um ritual fechado. Só com os médiuns da casa, não era aberto para assistência. Olha só, nesse terreiro de Umbandomblé, eles acreditavam, e acreditam até hoje, que todos os sacrifícios animais poderiam ser substituídos por plantas. Todos 100%. A gente, muito interessante. Na Umbanda Natural, né? Que eu aprendi dentro da Umbanda Natural com o Fernando Maiorino. Isso é muito legal, porque a ideia de Umbanda Natural, e o Fernando sempre fala disso, é que você ia lá fazer uma festa de Iemanjá para homenagear a Iemanjá e ia todo mundo embora e a praia ficava aquela porquice toda. Isso era um símbolo de como não é uma homenagem. O orixá não quer que você suje o nicho natural que ele representa. Então daí vem a ideia da Umbanda Natural. E toda essa coisa do respeito ao orixá, da energia certa, de você vai lá numa cachoeira de Oxum e não suja aquela cachoeira. Eu acho isso bem legal. Também não tem sacrifício de animal. Em vez de sacrificar o animal para mandar aquela energia, pega uma planta,
pega uma pedra. E até o oposto, na verdade, né? Existe não uma forçação de barra, mas existe uma sugestão para o vegetarianismo até, né? Sim, exatamente, existe nesse sentido. Mas, aí, por exemplo, você vai, quer honrar Xangô. Xangô é o senhor das pedreiras. Pô, usa uma pedra, né? Por que você vai matar um animal? Não tem, né? Ok, tem sentido para algumas pessoas, para outras não tem. Mas é mais ou menos assim que tem essa diferença. Para quem não entende muito de Umbanda, é mais ou menos imaginar o cristianismo. O cristianismo você tem o catolicismo, você tem o luteranismo, você tem o calvinismo, você tem o protestantismo, você tem... Você é do calvinismo? É, eu sou calvo. Até hoje existem organizações que tentam codificar a religião e algumas até conseguiram algum sucesso dentro dos terreiros que estão embaixo do seu guarda-chuva, porque como é muito amplo, nem todo mundo por exemplo, segue aquilo. No ABC, eu acho que uma organização de Santo André conseguiu organizar de forma que todos os terreiros ali daquela região, que são de pais de santo e filhos de santos, todos da mesma linha, todos eles codificaram que dentro daquele terreiro funciona daquela forma. Acho que do Rubens Saraceni... E também é um bom exemplo. Né? Para quem não conhece, o Rubens Saraceni tem lá uma linha dele de Umbanda, que ele formou vários pais de santo, e esses pais de santo continuam com uma codificação em cima da Umbanda do pai Rubens. É isso aí. E com o tempo a Umbanda começou a atrair pessoas de todas as classes sociais e também assumiu um aspecto esotérico e iniciático. Como que é isso? Então, é mais ou menos assim. Primeiro, essa questão de classe social. Imagina que é algo que praticamente nasceu numa tenda, né? Uma tenda é modo de dizer, mas com um médium que não sabia direito o que estava acontecendo, mas veio o caboclo para falar, começou a juntar um monte de negro, que eram as párias, né, nessa época da sociedade, não tinha espaço, era um preconceito muito mais forte, e vinham os caboclos que eram desse jeito. Então, na verdade, veio uma religião que ela era muito agregadora, principalmente para as classes sociais que eram mais pobres. Hoje, a Umbanda ela é praticada por pessoas de todas as classes sociais. Tem milhões e milhões de adeptos aqui no Brasil. Acho que o estado brasileiro que tem mais adeptos é o Rio Grande do Sul. Olha só, para você ver, um estado com uma grande migração. Ou em número... em número absoluto. É o Rio Grande do Sul. E, imagina, é um estado com uma forte colonização alemã, italiana, e mesmo assim foram atraídos para dentro disso. E agora, de um tempo para cá, os terreiros assumiram muito um posicionamento esotérico e iniciático. Sim. Então, resgatou aquela coisa de iniciar, né, de trazer o cara para dentro de um segredo, né, de uma coisa de, não um segredo no sentido ruim, mas um segredo no sentido de colocar o cara dentro de um processo de autoconhecimento para que ele possa ser um bom médium e incorporar uma boa entidade. Né? Não porque a entidade não seja boa, mas que a entidade consiga trabalhar bem através daquele médium, que ele tenha bastante capacidade cognitiva. E esotérico, porque pode ser que você vá num centro de Umbanda, e se você é um estudioso, por exemplo, de Cabala, pode ser que você chegue para uma entidade e a entidade de repente vai falar de Cabala com você e você nem imagina. Você vai falar lá, tem um herê falando de Cabala com você, um preto velho falando de Cabala. Eu tenho outro depoimento para dar. Bom, então nesse mesmo primeiro terreiro que eu fui, Casa da Mãe Guaciara. Tenho um carinho muito grande por tudo que eu aprendi lá. A Mãe de Santo, ela não tinha, assim, você não via nada de hermético. Uhum. Você via muita questão iniciática, muito ritual, mas você não via nada hermetista. Uhum. E aí a gente estava lá com as nossas folhinhas de sugestão de leitura, aí um monte de coisa, um monte de autor espírita, umbandista, filosófico e tal, filosofia. E entre eles, eis que tem lá, em negrito, vermelho, com rabisco... Sublinhado. O Caibalion. Olha só. E aí a Mãe de Santo fala assim, faz 30 anos que eu estudo esse livro e eu sugiro que cada um de vocês comece já. Quando ela falou isso, eu imaginei que era uma chaproca, sabe? De 600 páginas. A primeira vez que eu tinha até medo desse livro. Aí um dia eu decidi comprar o livro e descobri que o tamanho do livro não diz muito. Mas porque é um livrinho que você fica realmente a vida inteira. Páginas e toda vez que se você chegar lê, nisso. Toda vez que você lê, você vê alguma coisa nova. É uma novidade, né? exatamente. Como é que funciona um centro de Umbanda hoje, mais ou menos, em geral? Você tem um pai de santo, que é o responsável pelo centro. Ou mãe de santo. Ou mãe de santo. Obrigado por me corrigir. Você tem os médiums, que trabalham recebendo as entidades. Normalmente, junto desses médiums, tem um cambone,
que é o quê? Uma pessoa que não incorpora, mas que auxilia a entidade. É o auxiliar administrativo. Isso. É o secretário Por que da que esse entidade. cara existe? Primeiro para auxiliar a entidade com as coisas que ela usa, com os instrumentos mágicos que ela usa. E segundo, que às vezes as entidades, algumas falam de um jeito que é difícil de entender. E o Cambone serve até como intérprete nessas horas. Dentro de uma roda de Umbanda, quando você tem um círculo de Umbanda, você tem lá o altar que fica no fundo, né? Para quem está na assistência, que é quem vai ser atendido, você vê lá o altar na parede oposta. E esse altar, ele pode ser de vários tipos. Sim. Pode ser um canteiro de planta, inclusive. Pode, é uma estante na parede com os orixás. Também. Ou com os santos católicos, Ou com que são santos sincréticos católicos. com aquele orixá. Exatamente. E aí você tem lá então o pai de santo, ou a mãe de santo, que fica logo na frente do altar, os médiuns em volta. Muitas vezes mãe pequena ou pai pequeno. Esses também, que ficam próximos, né? Os mais próximos Que são o segundo em comando. Isso, como se fosse uma hierarquia. E aí você tem o tronqueira, que é o médium que segura ali na entrada da assistência, segura as porradas que vem de fora. E aí você tem a assistência, quando o pessoal fica sentado. Além disso, você tem um negócio chamado firmeza. Sim. Que é, às vezes, é algo que é enterrado, né, para fazer uma firmeza, o que é uma proteção da casa e uma firmeza daquela energia. E você tem também a casinha de Exu. Para que serve a casinha de Exu? Bom, Exu é para quem você deve fazer as primeiras honrarias. Isso. O Exu que vai segurar muita coisa. E aí com as oferendas para Exu, que é para manter aquela energia ativa. Porque o Exu é o mesmo arquétipo do Hermes, o mesmo arquétipo do Mercúrio. Ele é o grande mensageiro. Ele é o cara que consegue andar em todos os planos. Então justamente é ele que você pede, porque ele pode te proteger em qualquer lugar. Ele vai te proteger no cemitério, no céu, no Monte Olimpo, qualquer lugar que ele quiser ir, ele vai. O que mais tem no centro de Umbanda? Bom, na Umbanda, que eu comentei algumas vezes, você tem inclusive distinções entre os médios. Por exemplo, médium feito nos orixás, aí tem médio de feitura de tantos orixás, tantos, né, orixá de cabeça, então tem isso dentro compõe ali, são aqueles médios que geralmente usam lenços na cabeça de cores diferentes. Isso. E aí existem as graduações de médiums, tem o buri, aí tem a feitura, que aí muitas vezes vai dizer pela quantidade de guias que o médium tem. E dependendo da cor, exatamente. Cada cor ali tem, por exemplo, uma guia de Exu, preta e vermelha. Exatamente, uma guia de Oxóssi é verde, mas por exemplo, a guia de Oxóssi geral é verde. Sim. Mas a do meu caboclo de Oxóssi, ele é tantas miçangas de verde, tantas miçangas da energia de não sei quem, e assim por diante. Isso, exatamente. Você tem uma guia que é geral, que representa a energia arquetípica do orixá, e você pode ter uma energia específica ou do seu caboclo, ou dos caboclos, isso. Ou você pode ter uma energia específica do seu caboclo, e a guia vai ser diferente. Exatamente. Uma reunião de Umbanda, aquela que você vai lá para ser atendido lá, aquilo que a gente chama de gira. Sim. E da onde vem esse nome gira? Vem do giro. Do que giro. se faz. Exato, para fazer às vezes a incorporação. Muito bem. Você entra pela primeira vez num terreiro, espera tudo começar, vão começar os atabaques, os médios, tem os atabaques também. Sim, exatamente. Não em todos os centros, como a gente viu, né? Mas a maioria hoje a gente tem os atabaques. Exatamente. Vai servir para... Ajudam. Né? Ajudam a tirar um pouco a consciência do lugar. Né? Desliga um pouco seu mental concreto para facilitar a incorporação por parte dos médiuns. Eles vão tocar, em determinado momento vai ter o repique, aí depende também do terreiro em si, ou da tenda, ou como vocês quiserem chamar, cada lugar vai chamar de uma coisa, e aí vão começar, os médiuns vão entrar, e quando começa o repique, em geral, as pessoas começam a rodar com o mesmo intuito do próprio do próprio tambor, né? Do próprio atabaque, que é exatamente você sair um pouco da sua zona de conforto. E é nesse momento, não é necessário, mas é nesse momento da gira em si que vem a incorporação. E aí depois da incorporação, que é uma entidade de alguma maneira influenciar o corpo físico de um médium, aí eles vão para cada um para os seus lugares, onde tem o Cambone esperando. Isso. E aí, por exemplo, tem uma entidade que toma suco de laranja, aí o Cambone já vai preparar o suco de laranja com cachaça, por exemplo. Por exemplo. Tipo, sei lá, uma hipotética. Me veio agora. E fuma charuto. Isso, me veio, assim, aí já prepara, já dá para ele, aí de repente ele usa a vela para fazer uma firmeza no chão, por exemplo. Ou aí num vaso de terra. Ou uma coisa assim. E aí vai lá, entendeu? Já o Cambone realmente ajuda, porque já sabe, já tem uma cestinha ali, uma caixa pronta com os instrumentos. Porque normalmente a primeira vez que a entidade vem, ela...
né, se é um médium que já tem um grau de consciência bom, essa entidade vem e já vem falando. E já vem falando o que trabalha, o nome. E Na primeira vez, está dizendo num desenvolvimento. Isso, no desenvolvimento. Às vezes demora muito isso, né? Mas pegando um exemplo que já vem a entidade, no médium que já está bem desenvolvido, a entidade vem e ela vai pedir algumas coisas, que normalmente são os instrumentos que ela usa para trabalhar. Sim. Ele só faz coisas com isso? Não. Ele se vira com qualquer coisa. Mas aquelas coisas específicas têm uma sinergia maior com a energia que ele é. Então aquilo ajuda ele nos processos. Então vamos supor que o médium ele tenha dificuldade com a incorporação. Vou dar um exemplo assim também hipotético. Ele pode ficar num desenvolvimento durante anos sem conseguir incorporar. Pode, é verdade, acontece com alguns médiums. E aí ele vai de repente para uma outra casa e começa a ter experiência de incorporar o chum do nada, por exemplo. Um exemplo assim. Isso às vezes acontece. E em outros casos o médium já vem e já começa a dar toda a indaca. Exatamente. Dele próprio. Como eles falam, né, da indaca, né? Então ele já começa a dar as informações. Então, por exemplo, o nome, né? Porque o nome da entidade vai dizer muito sobre ela, que linha que trabalha. Por exemplo, um caboclo das 7 encruzilhadas, que para mim não terão caminhos fechados. Exatamente. Aí você tem os Exus, Exu morcego, Exu caveira, quebra-demanda, capa preta, 7 encruzilhados, enfim, você tem os Exus todos. Você tem os caboclos de Oxóssi, né, que tem as linhas também, pena branca, e aí por aí vai. É muito bacana. Flecha dourada. Flecha dourada. Aí, outra coisa que você pode ouvir no centro de Umbanda é falar de pataco. Pataco é dinheiro. Mas ninguém lá no centro de Umbanda vai te cobrar pataco. Normalmente os centros são para você se consultar, é um trabalho de caridade espiritual amorosa. Então, tem mais uma coisa que eu lembrei agora, além do pataco. É o seguinte, se você nunca foi num terreiro de Umbanda, tá curioso, vai lá e vai passar com uma entidade. Talvez a entidade te passe algo para fazer, uma atividade. É verdade. Não só de reflexão, uma atividade de fato. Às vezes é acender uma vela, às vezes é tomar um banho. Como assim eu vou tomar um banho de alecrim com arruda? Não, mas de alecrim com manjericão? Como assim? Você vai lá, vai macerar e vai tomar o banho. Não, ele vai te falar, você vai fazer. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? E aí os detalhes, veja com a entidade, porque tem terreiro que você não pode molhar a cabeça, tem onde você pode... Aí varia, eu não vou entrar no mérito do que é certo ou errado. Veja com a entidade que você vai passar. Às vezes é assim, devela num pote com mel. Tem umas coisas que você não pode não entender na hora. Legal, vou dar um conselho para vocês que nunca foram. Dê um conselho. Ou que já foram e nunca se ligaram nisso. Quando a entidade fizer isso, pergunta o porquê que ela está fazendo aquilo. Fala, por que a vela é dessa cor? Por que num pote de mel? E aí é que vai vir os entendimentos. O máximo que ela pode falar, se você não estiver preparado ou não tiver conhecimento suficiente, outro dia eu te falo, sei lá, como pode ser, né? Pode ser. Mas ela vai saber o seu grau de consciência e vai te dar informação até onde dá para ir. Isso é legal. Eu teve um relato de um amigo meu esses dias, ele estava fazendo um trabalho específico, ele foi num centro, e ele estava fazendo um trabalho espiritual num outro lugar. E aí ele foi num centro e o Herê desenhou um negócio para ele. É uma criança. É uma criança. O médium incorpora um espírito infantil. E aí, que não tem nada de criança, né? É uma criança, mas extremamente sábia, com uma espontaneidade, uma criatividade fora do normal. Aí a criança fez um desenho e falou, não é isso aqui que o tio tá aprendendo? Aí o cara olhou e ficou olhando. Ele falou, eu não entendo essas coisas de cabala, não, mas o tio sabe do que eu tô falando. Aí ele falou, menino, acho que falou, não, porque na outra vida eu fui um padre, aí eu não estudava cabala. Mas o tio sabe do que eu tô falando. Olha só. Muito bacana. Então, tem essa coisa também, dependendo do seu grau de consciência, a entidade pode... E do médium, a entidade pode ir além ou não. Por isso, até essa característica esotérica iniciática hoje de muitos templos de Umbanda ou de terreiros, porque o médium ele precisa realmente estudar essas coisas. Isso faz parte da formação. Porque a entidade ela só se vale da capacidade cognitiva que o médium tem. Ela precisa usar o cérebro do médium. Se o médium for um cara que não sabe muita coisa, ela vai falar o quê? Vou usar o que você tem é o que eu vou usar. Mas a entidade sabe mais que o cara. Talvez a consciência esteja mais expandida. Mas como ela ainda depende de um aparato físico, ela tem a limitação da forma de pensar, da forma de organizar a ideia, até para poder falar. Então, quanto mais você estuda, mais o seu cérebro está preparado, mais a entidade consegue se valer disso para passar mais o que ela é adiante.
É isso. É isso. Então, resumindo, você nunca foi num terreiro, você vai chegar lá, vai ter uns batuques provavelmente, talvez não, vai chegar umas pessoas, vão rodar, cada um vai pro lugar, você vai entrar, vai falar o que você quer, vai receber um trabalho para fazer e você pode ir embora, você vai ficar até o final para ver o fechamento da Umbanda. Muito bem, é isso então, nosso vídeo Tá de vendo? hoje A gente sobre a estudou Umbanda. bastante sobre o Umbanda, por isso que a gente sabe essas coisas. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de segunda parte de Umbanda. A terceira parte nós vamos falar especificamente dos orixás. Olha, vamos quebrar um pouco dos preconceitos, vamos falar bastante de Exu, para mostrar como é Exu, como é esse arquétipo, como ele funciona na Umbanda. Vamos desmistificar um pouco do preconceito em cima disso tudo. Sim. Vamos falar um pouco dos filhos de cada, né? Ah, eu sou filho de Oxó, sou filho de Xangô, como é que isso funciona? Então essa é a terceira e última parte de Umbanda nesse grau de evolução da nossa espiral momentânea. É isso aí. Primeiro recado, se você gostou, não deixa de comentar, de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Se você gostou demais e tem pataco sobrando, você pode apadrinhar o canal. Se você é aqui do Brasil, onde nós estamos, nós temos o padrim.com.br, você tem recompensas muito legais. Se você está fora do país, você tem o Patreon, que você pode pagar em dólar. Olha que incrível. E se você der pataco, dependendo do grau de pataco, você vai entrar num grau específico que você vai ter muita endaca dada por nós. É isso aí. Bom, temos um curso de simbologia. Boa. Se você ainda não sabe, entra no nosso site conhecimentosdahumanidade.com.br. Esse nosso querido calvinista aqui deu um curso sobre simbologia de aproximadamente 5 horas, está muito bacana, dá uma olhada lá. Se você é padrinho, a partir do terceiro mês você tem desconto de 20%. Se não quer ser padrinho também, dá para adquirir o curso tranquilamente e assistir quando quiser e quando puder. Muito bem. Certo? Certo. Acabou o programa. Acabou o programa, acabou. É isso aí, pessoal. Valeu. Valeu. Calunga, Exu que veio pra demanda quebrar. Eu fecho nossos trabalhos com Deus e Nossa Senhora.